Vamos lá, vamos falar agora sobre código nativo versus código de terceiro. Bom, se vocês não me conhecem, eu sou Davi Menezes, programador PHP, ecossistema Laravel nos últimos anos. Venho falando sobre a atual stack, que é Laravel, Livewire, Tailwind, Alpine. Nesse canal a gente fala de tecnologia e outras bobeirinhas. Então, a gente vai falar hoje a respeito de usar ou não código de terceiro ou código nativo. Se a gente está utilizando esse termo junto com as nossas necessidades de desenvolvimento que a gente já conhece, que foi desenvolvido por terceiro, bom, já dá para imaginar aí qual seria a resposta, né? Mas vamos lá, porque isso não se limita à utilização de um código de terceiro do framework, no caso, né? Então, a gente está falando aqui de um ecossistema muito específico, de uma linguagem muito específica, a gente está falando de PHP, está falando de Laravel, está falando de Livewire, a gente está falando de códigos que eles já vêm prontos pela comunidade, geralmente open source, beleza? Então, assim, quando a gente entra nessa discussão de código nativo versus código de terceiro, a gente não está falando de código de terceiro do framework que a gente está utilizando. Geralmente a gente está utilizando essa frase para poder falar sobre bibliotecas que a gente vem utilizar no nosso sistema. Isso pode ser sim uma preocupação. Só que tem sempre dois lados na moeda, né? Então vamos falar aqui sobre as vantagens e as desvantagens de se utilizar ou não bibliotecas de terceiro no seu projeto. Bom, sempre depende, utilizar ou não. Se você é uma pessoa desenvolvedora numa equipe que pode ser grande, pode ser pequena e precisa otimizar tempo, então você precisa abrir mão do controle, certo? Por que abrir mão do controle? Porque quando você trabalha com bibliotecas de terceiro, não é você que tem o controle sobre ela. Quem tem o controle sobre ela é o dono do projeto, a não ser que você venha clonar, você venha fazer um fork desse projeto, você joga para dentro de um repositório seu e você controla tudo o que acontece lá dentro. Mas sabe por que, assim, 99% das vezes não é isso que vai acontecer? Porque você não vai ter tempo de esmiuçar cada linha de código que tem naquele determinado projeto. É por isso que é uma falácia quando alguém diz, não, é mais seguro porque é de código aberto. Bom, se for um robozinho que analisou esse código, pode ser que tenha alguma validade nessa frase. Mas se você estiver achando que é mais seguro porque seres humanos estão analisando aquele código, eu sinto dizer que isso é uma falácia. Por que que em alguns cenários isso é verdadeiro e não uma falácia? Porque aqueles que estão utilizando, eles podem analisar um trecho de código muito específico e garantir a segurança daquilo. Porque como muitas pessoas estão utilizando aquela ferramenta, aquele projeto, aquele código, eles podem dar manutenção ou não naquele projeto. Isso significa que eles não vão dar manutenção em tudo. As pessoas são incapazes de fazer isso. Nós, como seres humanos, perdemos o controle das coisas. Por quê? A máquina faz muito mais rápido e muitas pessoas fazem muito mais rápido do que uma pessoa. Então, muito provavelmente, você deve estar vendo esse vídeo por algum sistema operacional. E muito provavelmente, se ficar dependendo de uma pessoa para suportar esse sistema operacional, pode esquecer que ele está fadado ao fracasso, porque outros vão se manter mediante várias pessoas mantendo esse projeto do que aquele que só tem uma pessoa. Porque é impossível você lidar com todas as responsabilidades de um determinado projeto. Mas a gente está falando de uma ferramenta muito maior, né? Que é um sistema operacional. Quando a gente fala de uma biblioteca, é um sistema muito diferente, que é uma coisa muito mais pontual. Só que eu gosto de utilizar esses termos e esses exemplos caricaturarizados, não sei se essa palavra existe, mas eu gosto de utilizar uma caricatura para poder explicar esse cenário onde você tem um sistema, um cenário muito bem explicado de forma extravagante e o outro que é o seu sistema pontual, né? Que é essa situação da sua biblioteca. Então imagina aí que você tem no seu projeto uma necessidade de trabalhar com uma determinada biblioteca. Vamos falar aqui do nosso ecossistema. A gente está no ecossistema Laravel, todo mundo deve ter utilizado uma biblioteca na vida. Pense em qualquer uma delas. Vamos falar em qualquer uma aqui. Se você tem qualquer biblioteca que precisa, sei lá, mostrar uma mensagem na tela, você vai precisar utilizar de CSS, JavaScript, para poder criar essa mensagem na tela. Aí você pode se pensar assim, você vai colocar essa biblioteca no seu projeto por um código de terceiro ou vai colocar no seu projeto um código específico?
Eu diria que é o seguinte, se você não gosta de utilizar código de terceiro, você tem que assumir a responsabilidade de tudo do código que você fizer sobre essa funcionalidade. Tudo bem, se você sabe fazer, vai e faça. O problema é que quando você está prestando algum determinado serviço, se você não é uma empresa que quer alguma coisa customizada do seu jeito, da sua forma, onde cada vírgula, cada ponto, cada pixel tem que ser exatamente da forma que você quer, então não tem como, você tem que abrir mão do controle para poder atender a necessidade. Que necessidade é essa? Se você, assim como eu, trabalha como desenvolvedor e você precisa entregar soluções, que muitas das vezes o cliente fala para você, olha, eu quero um pop-up aparecendo na tela, eu quero um toaster aparecendo na tela, eu quero não sei o que aparecendo na tela, ele vai utilizar a linguagem que vai te fazer entender o que ele quer. E aí você vai entender que isso que você está vendo provavelmente é entregue por alguma biblioteca de terceiro, não é sua. Se for sua, parabéns, ficou famoso, alguém, um cliente viu diretamente para você e falou assim, eu quero isso, e aí você vai saber que o código é seu e aí você vai utilizar o seu próprio código. Se você não é essa pessoa e 99% das vezes não vai ser, você vai ter que utilizar alguma biblioteca de terceiro para poder recorrer a essa necessidade, a não ser que você tenha a sua biblioteca própria que faz exatamente isso. Então, se você é desse estilo que você fala, não, tudo bem, eu tenho a minha própria biblioteca que faz exatamente isso, eu posso customizar a aparência dela para que faça exatamente a mesma coisa, com a mesma aparência exata, ótimo, você vai fazer exatamente o que o seu cliente quer. O problema está que todas as vezes que, se alguém fizer alguma coisa com o seu código, se alguém fizer alguma outra solicitação com outra necessidade que precisa fazer alguma coisa que ele viu de algum outro pacote, etc., ou você cria esse novo pacote, e se alguém fizer alguma coisa com o seu pacote, você dá manutenção nele, ou então você tem que abrir mão do controle. Então vamos a alguns cenários aqui. Você tem alguma outra coisa que ó, eu preciso que fique verde, mas você fez alguma coisa que ficava só azul. Aí você vai ter que trocar para a cor verde lá. Beleza. Eu domino essa parte, você falando que você domina essa parte, então tá tudo no seu controle, ótimo. Agora, quanto tempo você levou para dar manutenção simples nesse determinado cenário? Agora vamos para um cenário mais complexo. Você precisa que ele tenha um comportamento mais específico, que ele balance na tela, vá para cima e para baixo, faça alguma coisa, faça pirueta, jogue confete na tela, etc, etc, e aí você precisa resolver esse determinado cenário. Você sabe como faz, porque você é muito bom em JavaScript, CSS, você vai lá e fez. Beleza, mensura quanto tempo durou para poder fazer isso, e agora você faz o seguinte, você coloque mais umas 5 ou 10 features nesse mesmo pacote. Features são características, são pontos de comportamentos do seu pacote, do seu módulo, seja lá o seu código que você fez, que você que dá manutenção, certo? Então, você vai ter que fazer essa feature todas as vezes que tiver alguma característica com ela que você precisa alterar, dar manutenção e fazer qualquer coisa com ela. Então, imaginando que é esse cenário, você vai ter que pegar essas suas features e todas essas necessidades e você dar manutenção para poder criar essas características que não tinha no seu pacote. Porque você atendeu a primeira demanda de uma forma muito simples, porque o cara queria uma coisa muito simples. O que seu cliente queria era uma coisa simples o suficiente para você garantir, bater no peito e falar, não, isso aí eu faço, não tem problema, não preciso colocar código terceiro, etc, etc. Aí depois, você utilizou esse código em um monte de lugar, etc. Você não se preocupou em refatorar, criar um determinado lugar para que ele ficasse de fácil manutenção, etc., porque você domina tudo. E aí você resolveu não utilizar essa classe de terceiros, essa biblioteca, que já estava tudo pronto, etc., e você utilizou suas próprias soluções. Para coisas pequenas, você ficou muito feliz, deu tudo muito certo, e você sai feliz da vida, batendo no peito, dizendo que você garante tudo, que você tem domínio total sobre o seu código. Ótimo, maravilha. Então, como a gente estava falando, se você colocar mais esse cenário em um monte de lugar, e um cenário onde você vai precisar colocar um monte de coisa, um cenário onde você vai precisar colocar mais um monte de feature, bom, você acabou de ter um problema, porque você vai precisar ter um determinado cenário onde você vai ter que dar manutenção onde não é sua responsabilidade, se você utiliza código de terceiro. Então, eu estou falando com esse tom para provocar mesmo, né? Não significa que eu sou a favor de um ou de outro. Por quê? Porque tem cenário que um pode ser mais vantajoso e pode ter um cenário onde o outro é mais vantajoso. Não tem jeito. Então, quando você lida com o fato de que você está trazendo o desenvolvimento para dentro de casa, significa que você vai ter que ser responsável por tudo. Significa que qualquer coisa que a comunidade peça, se for um código open source, por exemplo, ou se for só seu cliente, tudo que ele pedir, você vai ter que colocar, você vai ter que criar, né, nessa sua biblioteca, nesse seu código personalizado. Se não for esse cenário, se for um cenário em que você abriu mão e você abriu mão do controle e agora você pode criar as suas features, agora você pode resolver os seus problemas com o código de terceiro. Então, nesse cenário, você não vai precisar desenvolver do zero, você sabe que existe uma biblioteca específica que resolve esse determinado problema e você utiliza ele. Então, vamos comparar. Nesse cenário em que você abre mão do controle e você utiliza as bibliotecas de terceiro, o que você está fazendo aqui é ganhando tempo de desenvolvimento e manutenção. Você não vai se preocupar com a manutenção disso e nem da criação.
Então, outras pessoas vão fazer, uma comunidade está preocupada com isso, um monte de outros desenvolvedores estão olhando para aquele código e eles vão dar manutenção se necessário. E aí você não vai se preocupar com isso, você vai ganhar bastante tempo. Por outro lado, se você resolver trazer tudo para dentro de casa e você tem características para isso, você tem mão de obra para isso, você tem braço suficiente para isso, então você tem total controle, você sabe exatamente o que precisa ser escrito, camadas de segurança por sua conta, etc, etc. Você sabe exatamente que não vai ter nenhuma vírgula, nenhum código, nenhuma letra ou número a mais que não precisa ser executado, logo o seu bundle pode ficar consideravelmente menor, e etc, etc. Bom, eu diria que hoje, 2023, pode ser que você esteja vendo esse vídeo no futuro, pode ser que a velocidade de tráfego das informações é muito provável que esteja ainda melhor do que está hoje. Dificilmente será pior. Bom, se estiver pior, bom, pule para um outro país mais desenvolvido, porque esse aqui já deu errado. Mas caso contrário, você já está com uma internet, uma banda muito melhor do que era agora que eu estou gravando esse vídeo. Mas no momento atual, nós temos uma conexão, pelo menos perto das metrópoles aqui, muito boa, né? Isso não é realmente um problema. Porém, se você sai um pouco mais para o lado, você vê que o 4G não é tão legal assim, não é tão legal quanto em alguns lugares, você depende de um 4G meio capenga, se não depende do 3G mesmo, e por aí vai. E dependendo do cenário, em alguns países você pode ter uma comunicação realmente ruim, você pode ter uma comunicação que realmente comprometa a navegação do usuário. Então você tem que saber aonde que essa aplicação vai ser entregue, porque se for entregue para um determinado lugar que não tem conexão suficiente para poder lidar com a sua aplicação não vai poder ser executada, simples assim. Então você tem que imaginar no seu cenário perfeito aí. No seu cenário perfeito você tem tudo que você precisa para poder rodar a sua aplicação. Só que você tem que ter ciência de como sua aplicação está sendo executada, quanto que ela está gastando de tráfego, etc. Então, se para o seu público-alvo isso não é um problema, então você está tranquilo quanto utilizar pacote de terceiro, que pode vir com um volume grande de dados para poder compor a sua aplicação. Só que hoje a gente já está falando em recursos onde, se tiver que alterar alguma coisa, essas coisas que são alteradas, elas são alteradas de maneira muito por etapas. Então, se você precisa de um determinado cenário, aquele cenário será executado no momento que ele precisa. Então, você não traz absolutamente tudo na sua aplicação mais. Não precisa ser assim. Antigamente, a gente tinha muita dificuldade para conseguir fazer isso, mas hoje, em 2023, você não precisa mais. Existe um tipo de desenvolvimento mais fluido, onde você vai entregando somente o que precisa e vai puxando as informações à medida que você vai solicitando elas, para que você consiga entregar uma determinada informação sem trazer coisas desnecessárias, pesando no pacote de dados e fazendo com que o seu usuário não fique muito tempo esperando a sua tela carregar devido à quantidade de informação que está sendo trazida na requisição, sendo que não há necessidade disso. É por isso que alguns tipos de navegação hoje é muito utilizado, e você precisa saber que, se você utiliza esse tipo de navegação, que é o tipo de navegação padrão, que você clica, a tela é recarregada, traz tudo de novo para dentro do site, e aí é mostrado tudo nesse momento. Saiba que não é necessário mais fazer dessa forma. Você tem um tipo de carregamento de página hoje que você traz o mínimo, carrega o mínimo de informação para poder mostrar para o usuário, enquanto as outras coisas ao redor são construídas, ou seja, requisições posteriores são feitas para poder buscar essas informações e montar na tela todo o seu sistema. Então, todo o cenário que você está vendo sendo montado na sua tela, no momento atual, existem ferramentas que possibilitam esse tipo de recurso e que melhoram drasticamente a usabilidade do usuário. Então, se você está utilizando uma determinada aplicação que tem esse determinado recurso, muito provavelmente, problema de bundle ela não tem, problema de requisição ela não tem. A não ser que ela não se preocupou com isso por um determinado público específico, isso não era realmente uma preocupação, como não é para a maioria dos cenários, então a gente está num outro problema aqui. Mas, geralmente, a gente utiliza esse determinado recurso. Então, quando a gente não tem essa determinada preocupação com o tipo de usuário, com navegação específica, com banda, internet, essas coisas, então a gente acaba relaxando como é que a gente acaba fazendo as coisas, né? Mas, se a gente trabalha com uma requisição bacana e tal, então o que a gente geralmente faz? A gente abre mão, né, do controle e a gente delega tudo para esses pacotes de terceiro. A meu ver, isso geralmente traz muita produtividade. Só que eu concordo que em alguns cenários você está trazendo para a sua aplicação um determinado cenário que pode ser um problema no futuro. Então você tem que saber o que você está trazendo para dentro da sua aplicação. Eu vou te contar um cenário que aconteceu até recente comigo. Vamos lá. Eu nem lembrava mais disso. Pura coincidência eu lembrar disso agora. Mas vamos lá, olha o que aconteceu. Eu estava trabalhando, eu gosto de trabalhar com bibliotecas, né? Mas, assim, como eu já tinha conhecimento do que estava acontecendo, eu resolvi de forma parcialmente rápida e tranquila, porque eu tinha conhecimento de como resolver, etc. Mas, às vezes, pode não ser esse cenário para você. Pode ser que você precise chamar uma outra determinada pessoa que lida com determinada parte do projeto para ele resolver para você, porque agora você se encontrou nesse determinado cenário, que é o que eu vou te falar agora que aconteceu comigo.
O que aconteceu? Eu estava utilizando determinada biblioteca que constrói telas, né? Quem nunca, né? Para poder ganhar tempo, você constrói sua tela. E, sinceramente, galera, quando você está lidando com um monte de construção de tela de um determinado tipo, não tem por que você ficar repetindo as coisas, né? Você cria uma classe base ali que te cria um monte de coisa básica e você vai reaproveitando um monte de coisa ali para poder criar o básico, né? Então, se você puder, faça isso. Não você, ó, se você tem muitas telas para poder criar, a gente está falando aqui de sistemas que tem 20, 30 telas para cima, tá? Você vai ver que quando você precisa criar isso num sistema minimamente gerenciável e manutenível, você vai ver que você vai ter algumas camadinhas ali que você precisa prestar atenção. Então você precisa criar um monte de arquivo, um monte de tela, e essas telas precisam ter um monte de configuração. E você vai ver, você levou vários dias, se não uma semana inteira, senão você passou um tempão nisso. Nossa, mas são só CRUDs. Beleza, o problema é que assim, eu tinha resolvido um monte desses CRUDs, um monte de tela de listagem, com uma determinada biblioteca que entrega uma tela de listagem muito bem elaborada, com um monte de coisa que eu ia precisar, como por exemplo, olha, precisava ter filtro, precisava ter diversos tipos de filtro, entendendo o tipo de campo que era para poder trazer, por exemplo, olha, se é um campo de data, me traga um campo do tipo data para eu fazer filtro, selecionando datas, etc. Se um campo é do tipo numérico, me traga um campo numérico, etc, etc. Cara, isso aí é demorado para se fazer, então eu utilizei uma biblioteca que me entregava, sei lá, imagina um data table da vida aí, que te entrega uma listagem bonitona, seja lá o que ela faça, tá? Então, eu tinha muita tela de listagem para poder fazer e precisava ter um starter aí rápido para poder conseguir sair navegando e ter um monte de coisas fluindo, navegando, vendo visualizações que são carregadas de forma rápida, com seu carry-all aí, né? Sem fazer carries complexas, etc. Então, utilizei isso, fiz as minhas monte de telas assim. O que aconteceu? Eu atualizei o Livewire 2 para o Livewire 3. O que aconteceu com esse cenário? A biblioteca, por ter dependência, ou seja, olha, eu trabalho com o Livewire, porém eu trabalho com o Livewire 2. O que aconteceu? Eu não podia utilizar o Livewire 3. Só que eu queria utilizar o Livewire 3. Por quê? Porque eu queria já começar a testar e usar o Livewire 3. Então, eu tinha que fazer uma decisão. Ou deixava de utilizar o Livewire 3 para continuar utilizando a biblioteca, que tem dependência com o Livewire 2, ou eu simplesmente arrancava essa biblioteca, utilizava o Livewire 3 e criava minhas próprias telas, ou utilizava uma outra biblioteca que tinha compatibilidade com o Livewire 3. Falei muito rápido? Vamos lá. Eu precisava utilizar o Livewire 3, era requisito para mim, porque eu precisava começar a utilizar no projeto o Livewire 3 para ver se resolvia um determinado cenário da maneira que o Livewire resolve as coisas, de uma maneira elegante, fluida, simples, sem muito JavaScript, etc., criando reatividades, etc. Porém, eu tinha um problema que eu já tinha criado um monte de telas utilizando uma determinada biblioteca, porém agora eu queria utilizar o Livewire 3, simples assim. E como a gente sabe que o Livewire 3 saiu recentemente, então eu falei, bom, é um bom momento para poder ver como é que o Livewire 3 está, etc, etc. Esse projeto não vai ao ar agora, eu posso utilizar ele com o Livewire 3 e sentir como é que o sistema está, né? Como é que ele vai reagir com isso. Só que aí eu me deparei com esse problema, então eu tive que tomar essa decisão. Então, olha só o problema que a dependência de biblioteca de terceiro causa. Imagine que você tem um cenário ainda mais complexo que o meu. Você já tem um projeto desenvolvido com o Livewire 2, com essa biblioteca que tem dependência com o Livewire 2, e ela é muito legal, muito importante para você, resolve um monte de coisa que você não precisou fazer, porém agora você quer utilizar o Livewire 3, porém a biblioteca parou no tempo e não vai atualizar mais. Vamos supor, né? Eu estou supondo aqui, que não vai atualizar mais para o Livewire 3. Vamos supor que ou ela não vai atualizar mais para o Livewire 3, ou ela vai demorar muito para atualizar. O que importa aqui, o fato, é que você precisa para agora. Você não pode esperar o dono do projeto fazer isso. O que geralmente ocorre? Você vai nessa biblioteca, você atualiza isso e disponibiliza para a comunidade. Só que sabe o trabalho que isso vai dar? Bom, depende do que você estiver utilizando, depende da biblioteca que você estiver utilizando, depende do que você está querendo fazer, isso pode demorar ou não, pode ser simples ou não, então tudo depende. Se você partisse para esse determinado cenário de você é autossuficiente, você pega essa determinada biblioteca, você cria um fork dela para dentro do seu repositório, aí você fez tudo o que precisava e deixou ela compatível com o Livewire 3. Provavelmente você deve ter demorado um bocado para poder fazer isso e agora você resolveu jogar lá na comunidade. Não significa que o dono do projeto vai aceitar isso, tá? Então você resolveu um problema que é só seu. E toda a comunidade, ela fica dependente do dono do projeto aceitar ou não esse PR que você mandou para o projeto original. Então, se você estava achando que só porque você corrigiu, todo mundo vai se beneficiar disso, bom, saiba que isso vai depender do dono do projeto. Se o dono do projeto não quiser mergear o seu PR para dentro do projeto dele, não vai fazer. Então, você pode ficar um pouco ofendido, porque todo o trabalho que você teve, que demorou semanas, se não meses, para poder fazer toda essa biblioteca ficar compatível com a nova versão mundial de uma biblioteca famosa e tal, não foi aceito. Não foi aceito pela forma que você fez, pela falta de elegância suficiente para o projeto original, etc. Não foi aceito.
e aí ele pediu para você revisar, etc. Você não quis revisar porque você já está em outro projeto, você não tem tempo, não sei o que, pronto. Então você acabou de entender o problema que é manter ou não um projeto seu ou de terceiro, que pode ter problemas de compatibilidade ou não. Eu já tive os dois problemas. Eu já tive o problema de desenvolver minhas próprias soluções e tudo que o cliente olhava, ele falava assim, olha, agora eu quero que isso faça aquilo. Aí eu ia falar para ele que, olha, essa biblioteca ela não faz isso. Ela não foi feita para isso, né? E ela foi feita para ser simples, assim e tal. Agora, mas se você quer, eu vou ter que alterar todo o sistema, utilizar uma outra biblioteca e sair substituindo por uma outra biblioteca, ou eu crio essa solução. O fato é, precisa ter, certo? Então, precisa ter. Você vai ter, imaginando que você tem uma biblioteca que você criou. Se você criou essa biblioteca, você vai ter que dar manutenção dessa biblioteca e criar esse determinado cenário. Ótimo, bacana, você teve que criar. Agora, se for um cenário que você tem que fazer bastante coisa, você vai ter que saber que essa biblioteca que você vai ter que fazer esse bastante coisa, lembre-se que essa bastante coisa que você tem que fazer agora, provavelmente você não teria que fazer se você estivesse utilizando uma biblioteca de terceiro. Então, é ponderar. E, sinceramente, eu não consigo decidir quando utilizar uma coisa e quando utilizar outra. Sinceramente, assim, se tiver gente no projeto que, assim, olha, não tem problema com tempo, não tem problema de orçamento, tudo que a gente puder aqui, a gente vai tentar trazer para dentro de casa e a gente vai controlar tudo, porque isso é muito importante, não queremos código de terceiro rodando dentro da nossa aplicação, etc, etc. Então, tudo bem. Se você não tem esse gabarito, se você não é autossuficiente dessa forma, eu diria que é bobeira. Eu diria que você vai estar perdendo bastante tempo se você não estiver utilizando a biblioteca de terceiro. É óbvio que, assim, não é porque em alguns momentos é recomendável você utilizar a biblioteca de terceiro, você tem que pegar qualquer biblioteca aí, né? É importante que você veja se a biblioteca não tenha lá, sei lá, no próprio repositório do GitHub, por exemplo, algum alerta de segurança, por exemplo, né? Porque se tiver, você tem que saber como lidar com isso, como, por exemplo, ou não utilizar essa biblioteca e partir para outra, ou simplesmente alertar o dono e falar assim, olha, acabou de sair um alerta aqui de segurança no negócio tal, você precisa atualizar a versão dessa dependência, etc, etc. Ou você utiliza uma outra biblioteca, né? Então você tem que saber lidar com esse tipo de situação. Eu não sei você, mas geralmente, é difícil trabalhar com uma equipe grande, né? Por quê? Isso é muito comum no cenário de tecnologia. Geralmente os clientes, eles, a não ser que seja uma big tech, né? Ou uma empresa grande que tenha realmente uma equipe de desenvolvedor, é difícil para alguém custear, né, o desenvolvimento de uma equipe. Então, quando é esse cenário, olha só, quando é um cenário de que você está trabalhando com uma determinada equipe, o cara sabe que já está custando para ele um determinado valor, e ele sabe que dar manutenção numa determinada biblioteca, só porque acabou de aparecer uma determinada dependência e você precisa atualizar para poder seguir a atualização das outras ferramentas do mercado, de tecnologia, etc, etc, ele sabe que ele não está pagando mais só para a evolução do produto dele, ele está pagando a equipe dele para manter o ecossistema ativo e de pé, entendeu? Então tudo custa. Se você abrir mão disso, você tem que ter cautela e saber o que você está abrindo mão, porque você pode estar trazendo para dentro de casa realmente um problema. Né? Então você tem que saber o seguinte, tá, essa comunidade dessa ferramenta aqui, ela é bastante utilizada? Tá, ela é bastante utilizada. Mas quando existe um problema, a comunidade resolve? Ela consegue resolver? Tem, sei lá, uma equipe que está focada em corrigir? A equipe que eu falo pode ser uma pessoa aqui, outra pessoa lá no Japão, nos Estados Unidos, sei lá, em qualquer lugar, mas que esteja interessado em corrigir o problema que foi relatado, está todo mundo discutindo, querendo entrar numa solução, alguém encontrou um determinado problema, mas não sabe fazer PR, discutiu lá na seção de comentários, alguém entendeu o problema, corrigiu, subiu a PR, o responsável, um dos mantenedores foi lá, emergiu para dentro de uma versão específica e a vida que segue. Então você tem que saber lidar com esse tipo de problema, ou seja, você tem que identificar se você está trazendo para dentro da sua aplicação uma biblioteca que tem ou não esse comportamento, tem ou não esse ecossistema. Então, se você puder, faça isso, né? Analise as bibliotecas que você está utilizando, veja lá a comunidade, dá uma olhada nela, e se você utiliza e você vê que a comunidade é pulsante de alguma forma, ou é útil de alguma forma, dá uma estrelinha, né? Vai lá, ajuda o repositório para que, assim, ele seja destacado como algo útil para outras pessoas, assim, chamando a atenção de mais desenvolvedores que precisam daquilo e que provavelmente, que é o mais importante, ajudando a manter aquilo, né? Não só pessoas querendo utilizar, mas alguém pelo menos ajudando a manter. Então, se você tem essa característica, você sabe que você precisa disso, né? Se você tem essa característica de analisar o que você está trazendo para dentro da sua aplicação, você sabe que é uma responsabilidade enorme
e você precisa tomar cuidado com o que você está trazendo. Caso contrário, pode acontecer o que aconteceu comigo. E se você não tiver muito conhecimento ou na biblioteca que você está utilizando ou no seu ecossistema do projeto que você está lidando, você pode ter um problemão, porque você pode não saber o que fazer ou como resolver o problema. Ou seja, será que só trocar ou só tirar essa biblioteca vai ser suficiente para o projeto? Será que você pode tirar essa biblioteca? Será que você pode trazer uma outra biblioteca resolvendo a mesma coisa? Será que daria problema? Será que não seria um tipo de gambiarra aí para poder solucionar o problema? Então não tem garantias, tá? Mesmo o projeto open source aí que você está utilizando, ele pode ficar obsoleto, né? Então não tem garantias nisso. Então mesmo que você tome todas as precauções, não tem garantia. Por exemplo, Laravel é open source. Então, se quiserem desistir dele, porque, sei lá, apareceu um outro projeto que é mais interessante que o Laravel e a galera ficou louca e esqueceu todos os projetos em Laravel que existem no mundo e começou a utilizar o outro para testar e ficou legal e ficou isso. E isso acontece muito no mundo JavaScript, muito mais no mundo PHP. Graças a Deus, o mundo dos frameworks se estabilizaram e agora a gente consegue utilizar e ter paz de espírito utilizando um grande framework como Laravel e sua grande comunidade, por exemplo. Mas há pouco tempo atrás não era assim não. Saiba você que se você está começando agora, você é um cara feliz, viu? Você é um cara sortudo, porque não era assim, a gente sofria bastante. Muitas pessoas, assim como eu, já tentou criar seu próprio framework, sofreu bastante, fez outras pessoas sofrer por tentar convencer a pessoa a utilizar seu próprio framework. Mas enfim, foi muito aprendizado, bons momentos, hein? Então, ó, se você está trazendo biblioteca para dentro do seu projeto, analise muito bem o que você está trazendo, tá? Pode ser que ele tenha uma dependência e a galera não está muito afim de atualizar porque ele não gostou, ele vai ficar na versão antiga mesmo. Você tem que tentar entender quem é o mantenedor, qual que é a mentalidade dele com aquilo, o que ele quer para aquilo, para você saber se realmente vale a pena. Mas acho que mais do que isso é você saber que, independente de quem seja que esteja mantendo ou a comunidade que está mantendo, se eu precisar manter, eu vou conseguir? Isso seria bacana, você poderia ajudar, porque você simplesmente poderia ir lá, baixar, forcar, fazer uma PR lá, e ajudar a comunidade, né? Então, cada um corrigindo um pouquinho ajuda muito mais do que uma pessoa só. Então, galera, eu diria que não tem certo, não tem errado, tem sempre que moderar. Se você trabalha com outras pessoas, peça opinião e tome uma decisão em conjunto. E mesmo que você tomar uma decisão em conjunto e essa decisão não ser a que mais lhe agradou no futuro, saiba que isso é normal, você é um ser humano e você está passível a isso, ok? Um sistema não é como um prédio, não é como uma madeira, que você colocou a parede lá e a parede vai ter que ficar lá, caso contrário, tudo cai, como um castelo de cartas. Um sistema é algo modular, que caso ocorra alguma coisa, deveria ser possível, que você pegue aquele determinado cenário que não está funcionando, você troca aquilo para uma outra coisa que é muito mais estável, que te atenda muito melhor, ou você pode atualizar aquela versão para aquilo que você queira. Então, se você tomou essa decisão sozinho, por exemplo, você tem que tomar mais cuidado ainda. Porque se você não está entre equipe, o que geralmente ocorre é que, mesmo numa reunião de equipe, geralmente ocorre a delegação da responsabilidade. O que é isso? A delegação de responsabilidade é quando você, mesmo numa equipe de altos profissionais, de seniors, etc., ainda assim, alguém espera o outro falar. Por quê? Porque o que o outro falou e o que o outro sugeriu é ele que vai arcar com a sugestão, caso não dê certo. Por quê? Porque aquele que não tem responsabilidade, não assume responsabilidade, quando der errado, ele vai ser o primeiro a falar, mas não foi eu que indiquei, foi o fulano de tal. Se você tivesse me perguntado, ou se eu pudesse falar alguma coisa, eu sugeriria isso, sugeriria aquilo, só que, infelizmente, eu acho que isso não é útil. Não é útil porque, assim, já passou a reunião de sugestão. Agora, tudo que a gente está fazendo é fácil. É tipo aquele comentário pós-futebol, né? Depois que dá errado, não, é fácil. Era só ter feito de outra maneira, não é assim? Então, isso se chama bigodagem, isenção de responsabilidade. Então, ó, cuidado, beleza? Então, se você está sozinho no seu projeto aí, cuidado que você está trazendo para dentro do seu projeto. Eu não recomendo que você traga qualquer coisa, analise a comunidade, ajude o cara que está desenvolvendo lá, coitado. Dá um star lá, clica lá em gostei na biblioteca dele, comenta, peça ajuda na comunidade, ajude a divulgar o projeto do cara lá e segue em frente, né? Assim você vai evoluindo, você vai tomando decisões, depois decisões melhores ainda, depois vai errar de novo, e assim você vai tentando aprender qual é o melhor cenário, e às vezes o seu instinto vai falar mais alto, e você vai saber, olha, eu já tive um problema assim, para esse cenário eu acho que talvez a gente poderia evitar esse determinado cenário, porque agora a gente tem uma determinada estrutura que poderia lidar melhor com o cenário tal. Enfim, não tem certo, não tem errado. Se você utiliza uma biblioteca de terceira que você já teve esse problema, comenta aqui embaixo, deixa a gente saber como é que foi a sua experiência. Se você é do time da biblioteca de terceira, se você é do time de fazer sempre o seu próprio código, diz aí o porquê que você acha isso, por que você acha que manter o seu próprio código é sempre a melhor opção, né? Mas sempre respeitando o próximo nos comentários, porque o coleguinha do lado pode ter a opinião dele, você pode ter a sua, e assim a gente segue se ajudando, tá, galera? Porque geralmente é assim, a gente cria alguma coisa, a gente precisa de ajudantes. Por mais que a gente crie alguma coisa, a gente geralmente não acredita que aquilo vai ganhar um determinado corpo. E quando cria um determinado corpo, você não consegue lidar sozinho. Isso é básico para qualquer situação de criação aí de um produto.
Você acaba criando alguma coisa que resolvia só o seu problema, daqui a pouco você quis criar um produto com isso porque viu que ajudava outras pessoas. E aí você lidava sozinho com isso, porque era uma coisa simples de resolver para você mesmo, porque você tinha conhecimento, estava tudo montado na sua cabeça, mesmo que ele se tornou uma coisa complexa, mas para você é simples e o produto para o outro é simples de resolver. Porém, aquilo ganhou corpo, ganhou visibilidade, muitas pessoas estão utilizando, apareceu muitas outras necessidades. E uma oportunidade apareceu para você, que é adaptar o seu produto para atender essa demanda crescente. E o que você fez? Você simplesmente começou a pirar porque você não consegue dar conta dessa demanda. Então, é nesse cenário que eu estou falando, que você acaba entendendo que nem sempre tudo fica ao seu alcance. Nem sempre as coisas ficam simples, né? A não ser que você esteja fazendo uma biblioteca que realmente seja simples, isso não entra na discussão. Agora, se você está falando de uma biblioteca que vem resolver um determinado cenário hoje, 2023, que alcança muitas pessoas, muito provavelmente é uma biblioteca complexa. Por que isso? Porque a gente já passou do tempo onde, cara, eu tive uma ideia, isso é muito simples, cara, essas sacadas assim, bom, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, provavelmente alguém já pensou nas coisas básicas, já desenvolveu alguma coisa, né? Provavelmente você está criando algum produto, provavelmente esse produto ele tem uma determinada complexidade específica que você consegue resolver para poder atender uma determinada demanda. Então, muito provavelmente, isso que você está tentando resolver é demorado de se fazer, por mais que simples que seja. Então, provavelmente, você vai precisar de ajuda. Então, para isso, você primeiro precisa ser uma pessoa respeitosa, amigável, né? Que você precisa ser sociável. Porque é muito difícil você lidar com uma pessoa que poderia até estar recebendo mais ajuda, mas não dá para nem ajudar, porque não dá para ajudar sem que você receba 2 pés no peito quando você for conversar sobre determinado assunto, você vai sugerir alguma coisa, etc. Então, rola muito disso também. A galera querendo status, querendo fama, querendo sei lá o quê, e aí quando vai falar com outra pessoa, o ego tá lá em cima. Então, galera, isso ocorre em todas as comunidades, em todos os cenários, rola dentro de empresa também. Só que, sinceramente, eu não acho isso certo e é muito difícil resolver, tá? Saiba que pessoas são pessoas e nem sempre você vai conseguir controlá-las, mas a sua empresa ela pode ter regras e você pode lidar com essas regras, mas dificilmente você consegue mudar alguém. Mas se você está tendo esse determinado problema, saiba que o seu produto vem em primeiro lugar e você precisa de pessoas que se adaptem ao seu produto, não você se adaptar às pessoas. Caso contrário, você vai ficar refém de pessoas que não conseguem lidar com outras pessoas, ou seja, você não vai conseguir trabalhar em equipe. Mas esse é um outro papo para gestão, papo para quem gosta desse assunto aí de lidar com esses problemas e aventuras do mundo de gestão, e lidar com pessoas, etc., que esse é outro ecossistema que não é o agora, mas que envolve pessoas. Então, se a gente está falando de biblioteca de terceiro, quando eu vejo as pessoas falando assim, não, eu não vou utilizar a biblioteca de terceiro, eu vou utilizar o meu código próprio, tudo que eu consigo identificar logo de cara, para alguém como eu, por exemplo, que já trabalhou em gestão, já tive que lidar bastante mesmo com pessoas. Isso vem desde mais de 10 anos atrás, que eu venho prestando atenção nesse tipo de cenário. Isso é uma coisa, assim, não é simples de resolver, lidar com pessoas não é tão simples. Então, quando a gente acaba lidando com esse determinado cenário de que a gente precisa lidar com pessoas, a gente tem que ter muita cautela e a gente precisa saber que, quando a gente está em tecnologia, o foco é o produto e a gente precisa que venha pessoas que venham trabalhar conosco pensando no produto e não a gente tentar se adaptar a uma determinada pessoa. Que acaba acontecendo bastante, né, principalmente em filme, que a sua empresa depende de uma determinada mão de obra muito especializada e a pessoa especializada, como ela é rara, a sua empresa vai ter que se adequar ao modo de trabalho dessa pessoa, porque você depende dessa pessoa, essa pessoa vai fazer aquilo que você quer, porque é um diferencial para o seu produto e é o que você quer, etc. Bom, toma cuidado com isso, se você não for essas grandes big tech que precisa desse determinado cenário, de um guru da internet, etc., que fala que vai resolver isso só da maneira dele, de uma outra forma, ninguém outra pessoa vai resolver. Então eu diria para você tomar cuidado e ser respeitoso, porque no mundo da comunidade hoje, galera, são pessoas, então você não pode achar, né, você não pode ser inocente o suficiente a ponto de achar que as pessoas têm que ser da maneira que você quer. Então as comunidades, geralmente elas têm regras de conduta, então você tem que saber se adequar a todas elas, porque pode ser que uma determinada comunidade ela tem um determinado fluxo de comunicação diferente de uma outra, que tem um assunto muito correlato, mas que são distintas, e você precisa saber como é que funciona para você tirar o maior proveito delas. Então vamos falar da comunidade Laravel espalhadas por aí em diversos cenários. Tem muitos amigos aí que estão nesses grupos, e muitos deles até administram. Eu administro alguns, eu sinceramente acabo não tendo tempo, né, de fazer isso, então eu acabo largando a mão e deixando outras pessoas gerenciar esses grupos, porque geralmente acaba ganhando um grande volume de interação, como por exemplo, vamos falar aí de um grupo no Telegram de desenvolvimento, principalmente JavaScript. Como o JavaScript ele é muito mais popular do que PHP, então é normal que tenha muito mais usuários, né? Não significa que tem... a gente não está falando de qualidade aqui, tá? A gente não está falando
de níveis, sênior, júnior e tal. A gente está falando de quantidade de usuário mesmo, quantidade de mensagem enviada. Então, lá no mundo JavaScript, é um grupo de desenvolvimento. Então, se você pegar grupos de PHP, se você pegar grupo específico de Laravel, por exemplo, são comunidades. E nessas comunidades, você pode entender que não tem pessoas só com o mesmo nível de conhecimento que o seu. Muito provavelmente tem pessoas com um volume menor que o seu e muito provavelmente, com 100% de certeza, que provavelmente tem alguém mais esperto que você, tá? Isso significa que quando você for fazer uma pergunta, você tem que se adequar ao grupo. Porque às vezes até a maneira que você pergunta, isso prejudica a boa comunicação, né, do grupo. Por quê? Porque alguém vai acabar se irritando se você foi desrespeitoso, se você não atentou às regras do grupo, e ao invés de alguém dar sequência numa determinada conversa que estava tendo, porque ele era importante para ele estava resolvendo um determinado problema ali que era importante para ele, talvez para a empresa, para o negócio dele, etc., a conversa parou, o fluxo da conversa parou por causa da discussão que entrou para poder corrigir a comunicação. Quer dizer, nem foi para corrigir. Alguém muito mal educado resolveu entrar no meio da conversa para poder xingar a outra pessoa que não soube ter cautela e ler o código de conduta, e perguntou de qualquer jeito, pareceu muito folgado, e aí as pessoas se ofendem, porque quem está ajudando provavelmente está ajudando de graça, quase 100% de certeza que as pessoas estão ali de graça, ajudando todo mundo de graça, tipo, tirando dúvida da galera, porque a gente sempre aprende com a dúvida dos outros. Então é uma forma da gente como é que fala? A gente entrega de volta tudo aquilo que a gente recebeu um dia, né? Porque a internet está aí ajudando todo mundo, então você aprendeu alguma coisa com ela também, e muito provavelmente alguém está aprendendo alguma coisa com ela agora. Então, é uma forma de você, nas comunidades, ser útil de fato, né? Você vai lá e tira dúvida de alguém, você orienta alguém. Então, muito melhor do que, às vezes, até tirar dúvida, é você orientar alguém. Então, você tira a dúvida falando, olha, essa dúvida foi tirada daqui. Então, você pode ler isso aqui para você tirar mais detalhes sobre isso. É verdade que muitas pessoas simplesmente acabam pegando uma determinada informação só para copiar e colar, e etc, né? Então, esse determinado tipo de pessoa, eles nunca vão parar de aparecer. Por quê? Porque geralmente são pessoas que estão querendo resolver problema de faculdade, de trabalho, de alguma coisa muito específica ali, e sabe que isso é uma coisa que ele não vai ter que lidar tão cedo. Então, ele não tem a preocupação do fato de que ele vai ter que entrar numa determinada discussão, então isso não envergonha ele. Então, ele simplesmente vai fazer isso porque ele sabe que alguém vai responder, porque ele sabe que alguém está querendo se mostrar. Entendeu? Para ele é assim, para esses folgados são assim. Ele sabe que alguém está querendo se mostrar, querendo se aparecer, dizendo que sabe, respondendo tudo que aparece, etc. E ele vai pegar aquela resposta, vai responder o que ele precisa e nunca mais vai aparecer nessa comunidade. Então, para ele, tanto faz. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de expertise com esse tipo de comunidade, porque esse tipo de usuário, eles sempre vão aparecer. Eles sempre vão aparecer os espertinhos que queiram simplesmente tirar proveito da boa vontade dos outros. O problema é que, assim, você que está respondendo sabe que isso pode ser até mesmo benéfico para você. Sabe quando você pega uma determinada cartilha que você precisa treinar, sei lá, qualquer coisa básica que você precisa revisar, etc. Essas perguntas básicas é ótima para você ficar revisando. Então, quando você fala, quando você responde, quando você escreve, você está exercitando. Então, quando alguém tem dúvida, então o momento para você tirar essa dúvida, eu acho que fica como dica aí para a comunidade toda do ecossistema de desenvolvimento, não só PHP e Laravel, é que você tire essa determinada oportunidade, não só para responder, mas para exercitar o seu bom senso, para exercitar a sua boa educação, porque, sinceramente, o que a gente tem de desenvolvedores, tanto sêniores, e contaminando os plenos, ignorantes, cara, tipo assim, a gente fala alguma coisa e a pessoa interpreta de uma maneira assim, cara, você é burro? Não, não pode ser. Você fala de uma maneira muito burra, cara. Eu não entendi o que você falou, porque você fala de uma maneira muito burra, mas que absurdo, cara, que loucura. Né? Você sai com essa sensação, assim, do tipo, meu Deus, cara, eu acho que eu sou realmente burro. Olha, eu vou demorar para poder perguntar qualquer coisa aqui. Eu nunca mais vou programar na minha vida, porque, sinceramente, isso foi uma coisa que eu tive comigo. A gente está saindo um pouco do assunto de biblioteca de terceiros e bibliotecas próprias, ou código de terceiro e código próprio, mas a gente partiu para a conversa do motivo disso. Do motivo é porque a gente lida com pessoas. E lidar com pessoas é esse tipo de problema que a gente tem. Tá? Então, só para a gente não mudar um pouquinho o foco lá, depois a gente fala sobre isso. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque comunidades são assim mesmo, e a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente até espanta alguém e nunca mais essa pessoa volta, porque, sinceramente, isso acontece com um monte de gente. Não? Aconteceu comigo, tá, galera? Aconteceu comigo e acontece, eu acredito, todos os dias com um monte de gente. Não era para eu entrar nesse monte de tecnologia. Há mais de 20 anos atrás eu lidava com profissionais de tecnologia e eu via assim do tipo, cara, eu acho que eu nunca conheci, e olha que eu trabalhava no setor financeiro com pessoas realmente endinheiradas, com pessoas cara, galera de corretora adora ostentar. E essa galera é bem assim, olha, eu respeito as pessoas, seus diversos ramos, mas é difícil, não é? É difícil você aguentar pessoas que só contam vantagens.
E lá, em corretoras, tem muito isso, né? Pessoas que acertaram cara, eu dei um palpite, foi isso, e eu sou incrível porque eu fiz assim, ganhei 20 mil hoje, não sei o que, etc, mais 20 mil amanhã, e o cara leva a vida assim todos os dias, o cara se acha incrível por algum motivo, uma estrela brilha em cima da cabeça dele, e ele leva a vida assim, então ele acha que ele é realmente um incrível, uma estrela, e você vê que o ambiente é assim, e o ambiente, ele incentiva tudo isso, porque o cara conseguiu, o cara fez, ele apostou, ele acreditou, e todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Então tudo isso é muito incentivado, isso está no YouTube hoje, antigamente não tinha YouTube para isso, eu vim dessa época. E quando eu vi profissional de tecnologia, que era para onde eu ia, isso não me assustou tanto quanto o pessoal financeiro. Por quê? Porque tecnologia era o que eu queria fazer, eu achava bacana. Meu irmão fazia ciência da computação, etc. E eu falava, pô, eu quero fazer isso, né? Eu quero ser igual meu irmão, cara. Eu quero estudar esse negócio aí, porque eu acho mó legal, sabe? Só que aí, os profissionais que eu via, porque era a coisa mais difícil que tinha era você encontrar um profissional de tecnologia, né? Ou você tinha que entrar dentro de um determinado porão para achar algum gordinho de óculos lá comendo pizza, né, para você começar a falar de programação com ele, ou você tinha que pôr lá dentro de uma empresa, encontrar alguém que trabalhava com programação e tentar se aproximar dele de alguma forma, tentar trocar uma ideia. E todas as vezes que isso aconteceu, sinceramente, velho, foi uma decepção gritante, assim. A galera olha, a galera do financeiro era assim, eles eram arrogantes. A galera da TI era mal educada, que é um pouquinho de arrogância com mau humor embutido, sei lá, cara. É a galera tipo, tá com excesso de trabalho e ganha pouco, né? Então, assim, a galera do financeiro tá com o alto astral lá em cima, né? A galera do TI tá com o alto astral lá para baixo. Tinha muito essa piada de que, né, se você é programador, você não tem dinheiro, então, né? Porque tinha muita escassez de trabalho, tinha profissional qualificado, a demanda era muito alta, então tinha muito recurso, né? A galera ganhava realmente muito bem mesmo. Mas tinha muito excesso de trabalho, a galera vivia preocupada, assim, tipo, tudo mal educado, cara, tudo mal educado. Então não era um ambiente acolhedor. O que eu quero dizer é que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse mundo de TI, esse mundo de programação, cara, ele é realmente preocupante, porque você realmente pode se atolar em tarefas. E isso vai fazer com que a sua vida mude, o seu entorno mude, o seu humor mude, as pessoas que estão ao redor de você vão perceber isso. E se você acaba lidando com esse estado como algo permanente, saiba que isso vai se tornar um padrão seu. E quando você for falar com as pessoas, você vai ser grosso. Você vai estar sendo uma pessoa grossa. Só que o problema é que você não percebe, você acha que isso é legal. Então só toma cuidado com isso, porque eu me tornei assim, eu precisei de outras pessoas, graças a Deus essas pessoas entraram na minha vida, para mostrar o quanto que eu estava mal, o quanto que eu estava reagindo, né? Porque a gente acaba achando que o modo da gente pensar é o mais correto, etc, etc. Até que a gente começa a perceber que, pô, realmente, eu feri muitas pessoas sem perceber, e tem gente que liga o F para isso, porque, cara, a opinião dele é o que importa, o que ele sabe é o que importa, e os outros que se virem, porque ele não aprendeu a programar no YouTube, não tinha Udemy na época dele, então, como ele aprendeu na raça, então, os outros que se virem e os outros que façam o que ele fez para poder aprender. Então, se ele demorou 5, 10 anos para poder aprender o que ele sabe hoje, os outros que façam isso também, que fiquem 5, 10 anos se matando para poder aprender alguma coisa, né? Então, tem gente que é assim, eu já acho o contrário, eu já acho que quanto mais você ajudar, mais você recebe de volta. Nem que for uma gentileza, sabe? Então isso acaba mudando até um pouco da sua visão. Se você é um cara totalmente fechado, você não precisa concordar comigo. Se você gosta de ser assim, cara, eu não estou aqui para poder definir regra de ninguém. Eu estou dizendo que se você vai olhar para a comunidade, tome cuidado se você não tem costume, porque tem gente que realmente sabe o que está falando lá, e se você faz perguntas muito básicas que você poderia no Google pesquisar, isso acaba tirando o bom andamento da conversa que está fluindo ali. Por quê? Por que isso é ruim e por que isso impacta todo mundo que está no grupo? Se você tem um grupo que tem 1000 pessoas e você fez alguma coisa que irrita, significa que você irritou todo mundo. Beleza? Você não irritou uma pessoa só. Provavelmente, se todo mundo teve acesso à sua mensagem, você irritou todo mundo. Então, eu acredito que os mensageiros, eles não estão prontos para esse problema. Eles só estão facilitando a comunicação. É isso. Porém, com o uso e o avanço de alguns chats, eles vêm organizar a comunicação, mas isso eu vou falar depois, né? Mas hoje, os chats, a maioria deles, eles não estão ajudando, eles só estão ampliando a voz das pessoas. E isso faz com que você fique exposto a algumas determinadas pessoas. Isso faz com que você fique exposto a pessoas que você não está acostumado a lidar. Você pode estar no nível básico, tentando conversar com alguém para tentar tirar sua dúvida, e pode ser que essa pessoa seja grossa com você. Saiba que essas pessoas existem, e elas não estão atacando você especificamente. Eles estão provavelmente atacando o seu modo de se comportar, que provavelmente poderia se adequar ao fluxo do ambiente a qual você está. Entenda isso como você vai entrar dentro de uma sala de aula e você não pode fazer o que você quer dentro dessa sala de aula, ou do seu ambiente de trabalho. Você tem que se adequar às regras do ambiente. Você tem que falar no tom que é permitido, você tem que sentar onde lhe é permitido. Ah, como assim? Eu entro na sala de aula e vou sentar onde eu quiser, tem 50 cadeiras lá, eu vou escolher onde eu vou sentar. Pois é, mas você não pode sentar na cadeira do professor, não é?
Então tudo tem regras, beleza? Então só analisa elas, tenha calma e com o tempo você vai ver que você vai acabar lidando com isso que eu estou falando aqui, que você vai acabar lidando com pessoas e acabar lidando com esse problema de ter que decidir se você utiliza a biblioteca de terceiro ou se você utiliza código próprio. E se você tem traumas e gatilhos de que quando você lida com pessoas, essas pessoas são sempre mais educadas que você, então você vai ter uma tendência muito grande a criar seus próprios códigos. Saiba que isso é uma pegadinha e você pode estar caindo num problema muito grande, tá? Então, por mais que você goste de escrever, faça isso para estudo. Na hora de entregar, pense naquilo que é melhor para o projeto e para o cliente, beleza? Sempre pensando em manutenibilidade, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Te vejo, até lá e valeu!